الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, respeitados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Imran: Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Este versículo, estimados irmãos, do Surat Al-Imran, revela-nos uma verdade que todos nós conhecemos e todos nós vamos passar por ela. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Todo ser humano saboreará a morte. A palavra nafs, mencionada aqui neste versículo, kullu nafs, muitas vezes nós traduzimos-la por toda a alma saboreará a morte. E não é erro nenhum, é verdade. Mas devido ao problema que nós temos de conceitos, hoje quando você diz a uma pessoa, quando você diz a um muçulmano, nafs, alma, ele logo vai apenas no plano espiritual. Ele não consegue ver a diferença que há entre nafs e ruh. Ruh, que é espírito. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Perguntar-te-ão acerca do ruh, o espírito. Diz, o espírito é um assunto exclusivo do meu Senhor. A alma, nós dissemos quando a pessoa morre, a alma da pessoa sai. Esta alma seria nafs. E o corpo da pessoa não é nafs? É. Porque nafs, Allah criou o ruh, o espírito, e criou o corpo da matéria da terra. Por isso nós, para desenvolvermos o corpo, comemos daquilo que a terra produz, por ordem de Allah. Quando estamos doentes, onde é que vamos buscar os nossos medicamentos? Da terra. Porque o corpo vem da terra. Portanto, existe o ruh, que é o espírito, e existe também o jasad, que é o corpo. Portanto, o ruh seria aquela centelha divina que Allah criou. Então, em algum momento, Allah subhanahu wa ta'ala permite a conexão entre o ruh e o corpo. Junta-se. É aí que dissemos que este é um ser vivo. Portanto, esta junção do ruh e do corpo origina uma unidade, uma entidade que é o ser humano, essa que é nafs. Portanto, nafs é a junção do espírito com o corpo. Gera o nafs. É isso que nós chamamos de alma. Alma refere-se o quê? A própria pessoa. No momento da morte, há separação do ruh e do corpo. O corpo volta para a sua origem, a alma, que é o espírito, vai. Mas em algum momento, tanto o Corão como o Sunnah usa os mesmos termos. Ruh para se referir ao nafs e o nafs para se referir ao ruh. Por quê? Porque depois desta junção e a separação que ocorre na morte, não há separação total, o que significa que mesmo que o corpo volte para a sua origem terra, a alma lá onde está, o espírito onde está, tem uma interação, tem uma conexão com o corpo, mesmo que a pessoa tenha sido devorado por animais selvagens ou tenha sido queimado. Aquelas partículas todas, para nós, desaparecem, mas para lá a terra guarda. Onde é que está isto no Corão Al-Karim?
قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ. Nós sabemos o que a terra diminui deles. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. E temos um registro que onde conservamos tudo do ser humano. Está conservado ali. O que é que vai acontecer no dia de Qiyamat? Allah vai mandar a terra. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. A terra vai tirar todo o seu peso. O ser humano volta como era, corpo e alma. Mas este não é nosso assunto. Avancemos um pouco. Então Allah diz: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toda alma, todo ser humano saboreará a morte. A morte aqui é representada como se fosse uma taça, que cada um de nós vai beber dessa taça. Aqui, algumas pessoas podem pensar assim: ser humano é ser humano. Bom, há como evitar a morte. Se todos nós vamos saborear a morte, eu posso negar, posso fugir. Então Allah dá-nos uma resposta direta e imediata. Diz: Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu. Diz: a morte da qual fugis, vocês que procuram fugir da morte, saibam de uma realidade. Como é que a morte aparece? فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Saibam que a morte virá ao vosso encontro. Quer dizer, quando você foge da morte, na verdade você vai ao encontro da morte. Por isso não há escapatória nenhuma. Estimados irmãos, esta é uma realidade. Todos nós morremos. Todos nós vamos saborear a morte. Como é que vai chegar esta morte? Allah subhanahu wa ta'ala criou todos os seres e deu a cada ser um tempo determinado, limitado, definido para viver. São 30 anos, 40 anos. Há outros que nem tempo têm, só passam por este mundo, nascem mortos, são os nascituros. Outros vivem apenas horas, outros semanas, outros dias, outros meses, anos. Mas não vai mais além de anos. O Nabi ﷺ dizia: A'maru ummati ma bayna 60 wa 70. A idade do meu povo varia entre os 60 a 70 anos. Se a pessoa ultrapassar esta fase dos 70 anos, são poucos que chegam lá para além dos 70 anos. E quando ultrapassa esta fase dos 70 anos, é um cidadão mais do Akhira do que do Dunya. Então, estimados irmãos, Allah deu a cada um de nós um tempo limitado para viver. Cada dia que passa é uma parte do nosso tempo que vai. Se Allah deu-te 30 anos, cada segundo que passa, cada minuto que passa, cada hora que passa, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, está a te consumir. É por isso que algumas pessoas, quando definiram o ser humano, na forma mais breve da definição, disseram que o ser humano é apenas o tempo. Quanto mais o tempo passa, o tempo vai te consumindo. Você está a caminhar para lá. As pessoas que não compreendem esta realidade, quanto mais diminuem no tempo, mais festejam. As pessoas fazem festas. Olha, meu filho vai completar mais um ano de vida. Dizemos assim: meu irmão, estás muito errado. Não está a completar, está a diminuir. Daí que eu não consigo compreender onde é que os seres humanos encontram tanta alegria para festejar. Festejar o quê? Porque está a diminuir. Você, quando tem dinheiro no banco e diariamente vais tirar, vais festejar? O dinheiro já acabar. Mas o teu dinheiro agora não é este dinheiro que nós conhecemos. O teu dinheiro agora é o tempo. Cada momento que passa leva parte de ti e não volta mais. Quando chega aquela hora, Allah subhanahu wa ta'ala, o que é que diz? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Quando chega a hora de cada um de vós, não lhe será acrescentado nem mais um momento, nem lhe será diminuído nem mais um momento.
Então, a cada dia que passa, nós estamos a caminhar a largos passos para o outro lado. Então, vamos caminhando até chegar aos últimos momentos. Os últimos momentos, estimados irmãos, na linguagem do Coran, na linguagem do Sunnah, na linguagem do Islã, chama-se Sa'atul Ihtidar. Um momento de Ihtidar. Ihtidar, se perguntarem qualquer árabe o que é que significa Ihtidar ou Muhtadir, esta palavra traduzida para o português significa moribundo. Bom, às vezes a nossa língua é tão pobre que não consegue abarcar tudo aquilo que o Sharia quer nos transmitir. Por isso mesmo, deixa-me trocar isto em 500. Ihtidar, estimados irmãos, deriva do termo hudur, presença. O árabe, quando diz hadartu, cheguei, ele está presente. Ihtidar é presença. No momento da morte, qual é a presença? Há várias presenças no momento da morte. Primeiro é a tua própria presença naquele momento em que você deve morrer. Não há como escapar desse momento. Ninguém vai poder faltar a esse encontro. Por isso chama-se ihtidar. Naquele momento você terá a presença de outras criaturas, Malakul Maut e a sua comitiva estão presentes. Por isso chama-se ihtidar. Muhtadir é aquele que está presente e a receber a presença de outras criaturas. Quando este momento chega, estimados irmãos, chama-se a fase terminal, quando a morte é iminente. O que é que acontece? O ser humano começa a sofrer alterações. Alterações no plano físico, alterações no plano espiritual. No plano físico, hoje, a ciência da medicina já nos revela muitos desses casos, porque eles conseguem acompanhar essa fase. As alterações físicas que acontecem, estimados irmãos, os médicos, quando querem detectar se a pessoa está na fase terminal, olham para os seus olhos, porque nós, dentro dos nossos olhos, temos esta parte preta, tem o seu nome científico, a pupila começa a dilatar, é um dos sinais. A pessoa começa a sentir dificuldades de respiração. Chega a uma fase, entra numa verdadeira aflição, agonia. Já não come, já não respira devidamente, todo o corpo lhe dói. Esta parte nós conseguimos ver. Mas há outra coisa que acontece. Dentro do seu cérebro, principalmente nas partes responsáveis pela visão, começam a acelerar uma intensa atividade. Por isso mesmo, o moribundo fixa o seu olhar. O seu olhar é penetrante. Esta agonia que ele está a passar, esta aflição que ele está a passar, o Coran dá o nome de sakra. Sakra significa embriaguez. Sakra significa ausência da consciência. Pode ser total, pode ser parcial, pode ser intermitente. É sobre esta fase que o Coran al-Karim diz: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. E a agonia da morte chegou com a verdade. Qual é a verdade que a agonia da morte nos traz? É a certeza da morte. Nesta fase, Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. Tu estavas distraído a respeito disto, deste dia, disto que estás a passar, estavas distraído. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ.
Hoje nós removemos o véu que impedia o seu olhar de visualizar coisas do outro plano. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Hoje o teu olhar hoje é penetrante. A tua visão hoje é aguçada. Por que Allah diz isso? Porque naquele momento em que Allah remove o véu, este moribundo, este homem que está na agonia da morte, começa a ver um mundo completamente estranho, do qual ele não tinha conhecimento. Ele começa a ver coisas que nós que estamos ali perto dele não conseguimos ver. Começa a ver criaturas, imagens, e tudo aquilo cria-lhe confusão. Ele naquele momento dialoga com outras criaturas, mas nós que estamos ali não estamos a ver nada. Nem estamos a sentir nada. Mas Allah diz a ele: فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. O que que ele vê? O que que ele vive naquele momento? A alma está a sair, mas ainda não saiu na totalidade. No momento em que ele recebe essas visitas todas, a alma já está na garganta. Sabe de onde é que a alma começa a sair do corpo? A alma começa a sair do corpo a partir dos pés. Na medida em que a alma vai saindo, o frio toma conta daquelas partes em que a alma já deixou. É por isso que o corpo fica todo frio. Vai saindo, vai perdendo calor. A alma está a sair. Alguém poderia perguntar, mas por que a alma tem que sair dos pés primeiro? Por que logo não sai primeiro da cabeça? A alma sai de forma gradual. Começa dos pés por quê? Alguns ânimos dizem que, olha, nem que pensasses em fugir, já não podes fugir, porque os pés já não têm movimentos. A alma está a sair. Quando chega aqui na garganta, o que é que Allah nos diz? فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ. Se vocês pudessem, no momento em que a alma atinge a garganta, al-hulqum, a garganta, فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Se é que realmente vocês não serão julgados, tentem então travar a alma para não sair. Nesse momento, Allah diz: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. E nós estamos mais próximos dele do que vós, mas vocês não conseguem ver. O que é que está perto do Mayyit? Malakul Maut. Malakul Maut chega. Por esta razão, o hadith de Al-Bara ibn Azib, o Nabi alayhi salatu wassalam diz: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. O crente, quando está prestes a deixar este mundo e quando está prestes a entrar já para o mundo do Akhira, نزلت إليه ملائكة من السماء. Anjos do céu descem sobre ele. É o Malakul Maut com a sua comitiva. Onde é que eles se sentam? فَيَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ. Então eles chegam e sentam a uma distância do seu olhar. O moribundo está a ver. A alma ainda não saiu na totalidade, mas ele está a olhar para os anjos. Nós que estamos ali não conseguimos ver. Quando eles sentam a uma distância do seu olhar, ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ. Depois Malakul Maut avança, chega até perto dele. Onde é que senta? فَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ. E senta exatamente do lado da cabeça do Mayyit, do moribundo. Mas nós estamos ali, só estamos a ver o homem a movimentar-se, não consegue falar, porque a boca já não pode falar. Não consegue reclamar, nem consegue falar sobre aquilo que está a ver. Ele só está a mexer os olhos. É nessa fase que as pessoas começam a dizer: olha, fulano já está na fase terminal.
Qual é a tua prova? A prova é que ele já está a delirar, já não diz coisa com coisa. Ele não está a delirar, ele está a ver coisas, quer falar, mas não consegue. E todos nós vamos passar por isso. Chega o Malakul Maut e senta ao lado da sua cabeça. A alma ainda está na garganta. Estimados irmãos, nós que estamos ao redor do Mayit, temos alguma coisa a fazer para ajudar? Com certeza, todos nós gostaríamos naquele momento, se pudéssemos fazer algo para ajudar o nosso parente. Existe alguma coisa que nós possamos fazer para ajudar? Naturalmente, não vamos conseguir travar a morte, não vamos conseguir impedir Malakul Maut de fazer o seu trabalho, mas há uma coisa que nós podemos fazer. E o Islã nos ensina isso. E as famílias devem aprender isto. O que é que nós temos que fazer naquele momento? Os que estão ao redor do Mayit devem pedir suavemente a ele: fulano, diga la ilaha illallah. De forma suave, até ele ouvir a palavra e pronunciar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nós vamos ajudando. Esta é uma das coisas que nós temos que fazer. A outra coisa que nós podemos fazer naquele momento para aliviar a sua dor, aliviar a sua agonia, é recitar Surat Yasin, é recitar Surat Ar-Ra'd, o trovão. Por que estes dois surats, estimados irmãos? Porque nestes dois surats há referências sobre a morte, há referências sobre a ressurreição, há referências sobre as boas novas que esperam os crentes. Então, a alma, quando começa já a viver este ambiente, começa a ouvir estes versículos todos, é nesse momento que Malakul Maut diz para o crente: Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, ó tu, alma tranquila, irji'i ila rabbik, volta para o seu Senhor, radiyatan mardiya, feliz, satisfeita, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, vá, entra na congregação dos meus servos, entra no meu paraíso. Aqui, a recitação deste surat facilita a saída da alma. Por isso mesmo o Nabi sallallahu alaihi wasallam no hadith diz: Iqra'u Yasin ala mautakum, recitem Surat Yasin para os vossos moribundos. Aqui vou aproveitar para corrigir um equívoco, um erro que todos nós cometemos. E desde já temos que aprender. O muçulmano, quando pratica uma coisa e depois descobre que estava errado, não pode ensaiar para mudar. Vá buscar logo a verdade e siga. Não podes te apegar, não, mas eu habituei, porque a minha família é a nossa tradição. Deixe essas coisas. Isso não é digno de um crente que acredita em Allah e no seu mensageiro. Você não está... Quando você é muçulmano, não por causa da tua família, você é muçulmano porque você crê em Allah. Você crê no mensageiro de Allah. Agora, você está a descobrir que isto que eu vinha fazendo está errado. Para mudar, começa a ensaiar. É vergonhoso isso. Aqui vou aproveitar e corrigir um erro. Nós temos o hábito nas nossas famílias, quando alguém morre, depois de morrer, já morreu, a alma já saiu, é quando as pessoas sentam para ler Surat Yasin. Começam a distribuir, cada um tem que ler 40 Yasins. Outros até distribuem, põem feijão para contar. Lê um Yasin, colocou feijão aqui. Lê um Yasin, colocou feijão aqui. Feijão não é para essas coisas, é para comer. Feijão não é para contar Yasin. É para pôr a cozer, comer. Sabem por quê? Isto é um erro que nós estamos ainda a defender até hoje. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Iqra'u Yasin ala mautakum, leiam Surat Yasin para os vossos moribundos. A palavra mautakum, que significa mortos, não se refere àquela pessoa que já morreu definitivamente. Refere-se ao moribundo, que a sua alma está a sair, ainda tem vida.
E a razão disso é que Surat Yasin facilita a saída da alma. Você foi ler Yasin depois de morrer, qual é a alma que vai sair? O Nabi está a dizer, leia Yasin. A alma ouve. E assim sai com facilidade. Você diz que não, agora não vou ler. Vou esperar primeiro a alma sair, depois vou ler. Qual é a alma que... A não ser que tenha duas almas. Portanto, estimados irmãos, a partir de hoje, deixem essas práticas. Surat Yasin lê-se para um moribundo. Não é para a pessoa que já morreu. Não vamos aqui agora com histórias, porque é tradição, aprendemos assim, está errado. Está errado. Quem tiver a prova de que Yasin lê-se para um mayyit, por favor que traga. Então, estimados irmãos, aqui lê-se Surat Yasin, Surat Ra'd. Então, a alma está a ouvir tudo aquilo. Aquilo ajuda a desanuviar e a aliviar e a confortar a alma naquele momento terrível. Porque ele está a ver outras criaturas. E naquele momento o Shaitani também intensifica a sua batalha contra o ser humano. Conta-se que Imam Ahmad ibn Hanbal, quando estava na agonia da morte, o seu filho, Abdullah, dizia, pai, diga la ilaha illallah. E ele dizia, laysa ba'd, ainda não. Laysa ba'd, ainda não. Quando ele recuperou os sentidos, perguntou o que é que estavam a dizer. O filho disse, pai, eu estava a pedir para o Senhor dizer la ilaha illallah. E o Senhor sempre repetia, laysa ba'd, ainda não, ainda não. Ele disse que, olha, eu não estava a responder a ti. Estava a responder ao Shaitani, estava aqui comigo, a morder os dedos, a dizer, futani ya Ahmad, oh Ahmad, já me escapaste? E eu dizia, laysa ba'd, ainda não te escapei até que eu morra. Eu estava a responder ao Shaitani. É por isso que quando a pessoa está na agonia da morte, o Shaitani diz para os seus companheiros, alaykum bihada, tomem conta dele. فَإِنَّهُ إِنْ فَاتَكُمُ الْآنَ فَلَنْ تُدْرِكُوهُ أَبَدًا. Se ele vos escapar agora, vocês nunca mais vão encontrar ele, você vai entrar no Jannat. É por isso que o Mayyit neste momento está numa verdadeira agonia, Sakaratul Maut. É por isso mesmo que o Islã nos ensina a recitar Yasin, para afugentar os shaitanes naquele momento, dizer La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, para o Mayyit, para o moribundo poder ouvir e pronunciar. Porque o Nabi alayhi salatu wassalam diz, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Aquele que a palavra La ilaha illallah for a sua última palavra a pronunciar, entrará no Jannat. Estimados irmãos, nós todos vamos passar por isto. Vamos passar por isto. Não podemos pensar que, bom, sim, vamos passar, mas ainda falta. Não. A morte chega a qualquer momento. Estamos agora aqui a falar, daqui a um minuto podemos cair. Nós já estamos todos na sala de espera. Enquanto estamos já a preparar o corpo, porque já no último suspiro, a alma sai. É por isso que o olhar do Mayyit fica muito aberto. E aí, tapamos, fechamos os seus olhos, a alma sai. A partir daí nós tomamos conta do corpo. Começamos a preparar a lavagem do corpo, começamos a preparar o kafan, enviamos alguém para ir ver a situação lá no cemitério, escolher um lugar bonito, fazer a cova. Estamos todos atarefados com isso. Enquanto nós estamos a fazer isso, há uma outra coisa que se desenrola do outro lado. Naquele momento que a alma sai, o Malakul Maut carrega, coloca na sua mão, e os anjos que vieram com ele correm ao encontro do Malakul Maut e tomam a alma, não deixam nem tão pouco nas mãos do Malakul Maut, porque eles já vinham também com o kafan do Jannat, com os perfumes do Jannat. Nós aqui no Dunya também temos o nosso kafan e nossos perfumes, mas ali
eles levam aquela alma, embrulham naquela mortalha e sobem. Nós estamos ali com o corpo. Eles sobem. Quando chega no primeiro céu, o que acontece? Malakul Maut pede licença para passar. As portas são fechadas. Então, quando pede licença para entrar, a primeira coisa que chega lá aos outros anjos é o bom cheiro do crente. É por isso que todos eles dizem: Ma hadhihi ruh tayyiba kanat fil jasad tayyib. Que alma bem cheirosa é esta que estava num corpo bem cheiroso. Então abrem as portas. A alma passa. Malakul Maut responde: é fulano, filho de fulano, o seu melhor nome. Sobe com a alma. Dali vão para o segundo céu, mas a alma é acompanhada pelos anjos da elite do primeiro céu. Acompanham até o segundo céu e assim sucessivamente ele acompanhado entre os anjos até chegar ao sétimo céu. Nós estamos ainda aqui a preparar o corpo. Quando chega no sétimo céu, ouve-se uma voz da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, a ordenar aos anjos: Uktubu kitaba abdi fi illiyin. Registrem o meu servo no registro daqueles que têm os graus mais elevados. Thumma a'iduhu fil ard. Depois devolvam-no para a terra. Li'anni minha khalaqtuhum. Porque eu da terra os criei. Wa fiha u'iduhum. E para a terra retornarão. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. E da terra serão novamente ressuscitados. Dali a alma é novamente acompanhada. Nessa altura em que a alma está a descer, estimados irmãos, nós já depositamos o corpo no cabre. Estamos agora a lançar areia. A alma volta, entra de novo no corpo. Nesse momento, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Hatta innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Quando estamos a deixar o cemitério, ele lá dentro ouve até o som dos nossos passos quando estamos a deixar o cemitério. Quando nós saímos, imediatamente ele recebe uma outra visita de Munkar e Nakir, os dois anjos, e começa logo o interrogatório do Qabr. Mas nós conseguimos ver tudo isso que estava a acontecer do outro lado? Não, mas o Corão al-Karim e o Sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam informaram-nos que é isto que acontece. É isto que acontece. O corpo volta para a sua terra, mas a alma vai. Quanto ao descrente ou hipócrita, a situação é completamente diferente. E nós aqui estamos a resumir porque o tempo não nos dá chance. Mas tínhamos que ter alguma ideia daquilo que acontece, estimados irmãos. E temos que nos preparar. É por isso que o Islã nos ensina a termos maior respeito nestes momentos. Infelizmente, estamos noutros tempos onde a sensibilidade do imã já desapareceu. As pessoas não é que deixaram de ter imã, tem. Não é que deixaram de ter conhecimento, tem. Mas tornaram-se insensíveis. No tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando levasse o janaza para o cemitério, como diz Al-Bara ibn Azib, quando foram levar um ansar para o cemitério, diz que o Nabi veio e sentou e nós sentamos ao redor do Nabi alaihi salatu wassalam. Diz: wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Até parecia que os pássaros estavam nas nossas cabeças. Isto é uma figura, estimados irmãos, é figura de estilo. O que é que ele queria dizer? Queria dizer que nós estávamos tão calmos, com os rostos voltados para o chão, ninguém falava. Até parecia que os pássaros estavam
nas nossas cabeças, o pássaro só vem na tua cabeça quando você está imóvel, porque a movimentar-se ele não vem, tem medo. Mas quando você está imóvel, calmo, ele pensa que é um tronco, vem e pousa. Que significa que os sahabas estavam calmos. Agora a pergunta que eu faço, é assim que nós ficamos nos nossos cemitérios nos dias de hoje? Naturalmente que não. Nos dias de hoje, está-se a enterrar, outros estão a conversar, outros estão a fumar, outros estão a atender telefone, outros estão a falar de negócios, outros estão a falar de futebol, outros estão a rir, não sei o que, tanta coisa que acontece. Onde é que está a sensibilidade do imã? Desapareceu. Desapareceu. Estimados irmãos, também aproveito aqui levantar algumas questões. Nós, quando vamos para o cemitério, infelizmente os nossos cemitérios não estão organizados. Temos o hábito de dizer, olha, não, eu tenho que enterrar o meu familiar aqui. E tem outras campas ali. O Islã nos ensina a não profanarmos as campas. Não se pode pisar numa campa, muito menos sentar sobre ela. Mas nós trazemos, já se apanha, pessoas sobem nas campas, pisam, porque tem que enterrar um familiar. Você chama a atenção, fulano, deixa daí, não quero vir. Porque quer ver. Nós, nos dias de hoje, somos tão curiosos e a nossa curiosidade não nos leva a lado nenhum. Só queremos ver só o que está a acontecer ali. Mas é preciso ter o cuidado, olha, cuidado, vamos posicionar de modo a não pisarmos as campas. Apanha pessoas ali a gritarem, cada um é chefe. Fulano, não, essa madeira tira daí, não, traga aqui. Não é lugar para discutir. Escolha uma pessoa para orientar. Se as pessoas que estão ali não sabem, uma única pessoa é suficiente para orientar com calma, sem fazerem barulho. É que o Islã nos ensina. Depois acabamos, enterramos, saímos. O que é que acontece? Dali chamamos alguém. Sheikh, Maulana, por favor, faça dua. Então o Sheikh chega ali, levanta as mãos, começa a fazer dua, todos nós ali, amém, 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 amém. Vamos revisitar o sunnah do Nabi alayhi salatu wassalam. Em todos os hadiths que falam da morte, o que é que o Nabi dizia quando chegasse no cemitério, depois do enterro? Dizia assim: Istaghfiru li akhikum, fa innahu al-ana yus'al. Peçam perdão para o vosso irmão, porque ele agora será interrogado. Se o Nabi quisesse, simplesmente teria levantado as mãos, fazer dua e todos a dizerem amém. Ou teria dito, Ya Umar, Ya Abu Bakr, faça dua, nós vamos dizer amém. Mas isso não aconteceu. Só está a acontecer conosco. Mas é uma tradição de muitos anos, para deixar hoje, alguns vão apanhar ataques cardíacos. Mas é esta forma, porque nós já tivemos oportunidade de fazer um dua em congregação no Salat al-Janaza. Estávamos juntos. Neste momento, cada um deve fazer o dua sozinho a favor do Mayyit. A favor do Mayyit. Outra coisa também, o que acontece é que nas mesquitas trazem o corpo, lavam tudo, está lá. Se o Salat al-Janaza é depois de um Salat obrigatório, então esperamos para depois do Salat fazer o Salat al-Janaza. Então, só que depois do Salat, vem os familiares e perguntam, onde é que está o Sheikh, onde é que está o Maulana? Está aqui. Sheikh, por favor, estamos a pedir, estão a chamar lá o Sheikh para fazer dua, para tirarmos o corpo para aqui. A pergunta que eu faço, este dua está escrito aonde? Se nós estamos à espera dele para fazermos o tal dua que é o Salat al-Janaza, você está a dizer que não pode sair de lá antes de se fazer dua. Este dua aqui é um pouco estranho. Temos que procurar se realmente foi estabelecido, foi estatuído ou não. Outra coisa grave que acontece, estimados irmãos, é que o Mayyit lá onde está, depois nós viemos com as senhoras, ficam aglomeradas lá atrás, então ficam com o Mayyit. Agora que estamos em vida, na mesquita tem o lado das senhoras e tem o lado dos homens. Se eu sair, ir para o lado das senhoras, todos vão me olhar mal. Podia fazer isso.
Fizeram o salat, né? Eu vou sentar aqui nas senhoras. Vão dizer que Sheikh não pode. Lá é lugar de senhoras. O seu lugar é aqui. Porque eu estou vivo. Mas quando morro, vocês aceitam que eu fique lá com as senhoras. É legal isto? Até no salat al-janaza, o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou uma coisa. Se for um homem, o Nabi ficava no meio. Se for uma mulher, ficava do lado da cabeça. Para quê? Para criar um obstáculo entre os que estão a fazer salat e o mayit, mesmo sabendo que está dentro do kafan. Quando o Nabi morreu, foi enterrado no seu quarto, no quarto de Aisha. Quando Abu Bakr Siddiq morreu, foi enterrado ao lado do Nabi. Aisha radiyallahu anha dizia que quando morreu o Nabi ﷺ, depois morreu meu pai, eu entrava para aquele quarto com roupa de dormir. Porque quem estava ali era meu marido e meu pai. Mas quando morreu Umar ibn al-Khattab, pediu também para ser enterrado ao lado de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Aisha diz que quando Umar foi enterrado ali, eu deixei de entrar com roupa de dormir, porque Umar era um homem estranho para mim. Entretanto, Umar onde é que estava? Quase a 1,5 metro abaixo da terra. E era mayit. Mesmo assim, Aisha deixou de entrar com roupa de dormir. E nós estamos a dizer que o mayit ainda não foi enterrado, mas está ali com as senhoras. A fazer o quê? Temos a casa de mayit. Lavou-se o mayit. Deixa ali o mayit. Os familiares mais próximos podem entrar, ver, porque quando o Nabi morreu, ﷺ, Abu Bakr foi lá ver, alguns dos seus familiares, companheiros foram lá ver também. Esta despedida pode-se fazer. Os familiares entram, saem. A questão é, por que as senhoras não podem ficar em casa? Por quê? Não, tem que vir mesmo também à mesquita. Estão lá, depois ficam com o mayit. O mayit ali é o único homem no meio daquelas senhoras. E elas estão ali. Mas eu aposto que se naquele momento Allah lhe desse vida e levantasse, as senhoras diriam: senhor, não tem vergonha, é o homem está aqui no meio de senhora, sai daqui. Mas como é mayit, deixam. Isto não é legal. Estimados irmãos, eu sei perfeitamente que estas coisas, nós estamos a mexer com as tradições das pessoas. E é muito perigoso mexer com as tradições das pessoas. Por isso mesmo nós estamos à espera até de, não diria pedras, rochas, que vão ser lançadas para as nossas cabeças. Mas podem lançar, não tem problemas. Mas temos que dizer a verdade. Que isto não é legal. Há muitos hábitos que nós precisamos mudar nos nossos funerais, que não tem nenhum enquadramento no Sharia. Isto que eu mencionei aqui foi muito pouco. Há mais outras coisas. Talvez, se Allah nos der mais oportunidade, iremos ainda mencionar. Mas temos que começar agora a pensar. Afinal, nós no nosso Islã seguimos o Nabi ou seguimos nossas tradições? Se seguimos nossas tradições, continuem a fazer. Se seguimos o Nabi, façam aquilo que o Nabi fez e ensinou. Ponto final. As pessoas dizem que eu não posso deixar porque tenho medo. Se eu agora deixar, a minha família fica zangada. E se eu morrer, a minha família não estará ali. Não tem problemas. Porque mesmo que sua família esteja, não vai descer contigo para o cabr. Mesmo que pudessem descer, o munkar e nakir não vão perguntar a eles, vão perguntar a ti. Cada um vai sozinho. Então, estimados irmãos, temos que nos preparar sobre estas coisas. É difícil, mas temos que começar. Temos que começar. Portanto, estimados irmãos, Surat Yasin lê-se para o moribundo, não para a pessoa que já morreu efetivamente. Temos que começar agora a questionar os nossos ânimos e poderem nos ensinar sobre estas coisas, estimados irmãos. Isto é dini, é uma responsabilidade, isto não é brincadeira nenhuma. Allah vai nos perguntar. Não é proibido errar, porque errar é humano. O que é proibido é continuar no erro mesmo depois de saber a verdade. Nós não somos infalíveis, temos nossas limitações. A cada dia nós estamos a aprender.
Mesmo aqueles que são álimos, a cada dia estão a aprender. Mas tudo tem que estar fundamentado com base no Corão e no Sunnah do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Estimados irmãos, aquilo قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.